Olá, boa noite. Boa noite. A gente teve um problema técnico na internet. A gente vai começar mais uma live aqui do Instituto Florescer. Hoje com um tema bem especial, que é o desmame, com uma convidada ainda mais especial, que é a Tainá, que já está entrando. Então, para quem for chegando na nossa live, já espere um pouquinho, que daqui a pouco a gente já chama aqui o pessoal. Olá, boa noite. Isso. Oi, Thay. Oi, agora acho que tá bom, né? Então, pra mim tá dando ainda. Deixa eu pôr, peguei um fone também, vamos ver. Olá, pessoal. Melhorou, pra mim melhorou, Thay. Melhorou? Oi, Jaque. Ah, que bom. Luciane, olá, boa noite. Então, eu vou te falar que eu lembrei a primeira vez que a gente decidiu fazer uma live no Florescer. 2 dias antes, eu e o André, a gente entrou aqui e ficamos conversando, que a gente nunca tinha upado a live Como é no que é? Instagram. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fiz mesmo, eu fiquei muito nervosa. E eu tô sentindo agora nervosismo. Ai, que legal. E eu acho que é exatamente porque você é uma pessoa muito especial pra mim, né? Ai, obrigada. E eu acho que vai ser muito rico escutar você hoje. E a gente também é a primeira vez que a gente vai fazer nesse modelo, assim, no Florescer, que é escutar livremente a história de vida das famílias, né, da criança, o frio da barriga, bem isso. Ai, o que eu vou falar? Como que eu vou apresentar? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou falar a real. Então, só para contextualizar o pessoal que está assistindo, eu sou a Vanessa, sou parceira do Instituto Florescer, trabalho com pós-parto, com as mulheres e os seus bebês, os seus filhos e filhas. E essa live tem uma conotação muito importante para falar um pouco de amamentação, e aí a gente fez um convite para a Tainá, que tem todo um percurso profissional, mas também enquanto mãe aí em relação ao desmame. E a gente convidou para fazer um reparto especial, que o reparto até então ele era sobre as histórias dos nascimentos, para a gente repartir e ressignificar. E aí a gente fez um reparto especial, que é o reparto sobre o desmame. Então, se apresente, Thay. A palavra é sua e a gente vai batendo papo. Espero que o pessoal que entrar aqui na live aproveite muito a sua história e a história de tantas mulheres que estão passando por esse processo e que precisam ser ouvidas e precisam ressignificar também as suas histórias, né? Cada vez que a gente conta esse processo, né? A palavra é sua, amiga. Obrigada, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Vani. Para mim também é muito importante, primeiro pelo afeto, né, para uma pessoa que faz parte da minha vida, e outra que eu acho que é um ciclo muito importante da gente falar sobre, tudo que diz respeito à mulher, diz respeito ao mundo, né, e eu acho que no momento que a gente está vivendo, de país, de mundo, com tantas coisas ameaçadas, a gente falar de poder e de falar de mulher, de amamentação, de criação de bebês é muito bom. Vamos para a história, né? Porque eu já falo bastante. Começar a falar desde aí não chega no desmame, né? Mas outra coisa também, só para pontuar, acho que é muito importante também por a gente ter uma ligação também nessa trajetória, né, Vani? Acho que você foi muito importante para mim e para o Francisco, para Bruno também, né, para a família inteira.
desde o começo do ciclo. Que a gente pensa no desmame, é até estranho, né? Porque quando a gente fala da amamentação, vem muito símbolo ligado à conexão, afeto, início, né? Uma coisa muito intensa. E quando a gente pensa em desmame, o que vem é muito quebra de ciclo, fim, trauma. Então, até nisso, parece que já pensa assim, nossa, né? Vai ser difícil. Então, já fica uma carga. Parece que a gente se dispõe muito a batalhar pela amamentação, e aí o desmame fica uma coisa meio, né, estranha. E eu já penso assim, né? Falar do desmame é falar também da amamentação, né? Já que é um ciclo, né? O término de um ciclo. A minha amamentação foi, assim, bem, bem tranquila, né? Eu sei que várias mulheres passam por realidades diferentes. Aqui eu falo do que eu vivi. Então, não tive nenhuma questão, assim, de saúde específica, foi tudo, né, tranquilo. A única questão, assim, mais que no começo, Francisco estava um pouquinho abaixo da curva de crescimento, lembra? E aí a pediatra, que era maravilhosa, porém, né, tinha uma coisinha ali pensou, indicou a fórmula. E aí eu vi a primeira angústia, que a gente estuda tanto, né, tem tanto acesso a informações, e eu tava assim, nossa, tô pronta aqui, né, alguém falou uma coisa, já sei tudo. E aí quando você tá na prática, você vê que não é só o racional ali, né, você tá inundada de emoções, angústias, hormônios, né, então é tudo muito, muito doido. E acho que aquele medo de você não estar fazendo o ideal pro seu filho é que meio que guia a sua maternidade, né. Então, o que vai dar conta disso ou não é você ter informação para rebater isso, ter rede de apoio, né? Porque se for só aquele medo, você acaba tomando decisões que nem, né, seriam tão necessárias. E aí eu lembro que na época eu falei contigo, falei com a Aline, que acho que está assistindo a gente ali, pessoas que são referência para mim, maravilhosa, que são referência para mim, né, na minha vida, e referência também profissional na área, e que me acalmaram, falaram, olha, né, não, veja bem, se for o caso, pode ser, né, que precise, mas não agora, tal. E acabou passando, foi mais tranquilo. Ele recuperou a curva até demais, né, super bem, aí a carinha bem redondinha. E eu fiquei assim, nossa, aquele alívio, e não é nem assim o alívio de não ter entrado com a fórmula. Poderia acontecer, né? Mas foi aquele alívio de, olha, né, parece que eu consegui dar conta da melhor forma, sabe? Então foi aquela primeira compensaçãozinha boa da maternidade, porque a culpa, né, já vem antes de tudo. Então, quando vem essa compensação boa, faz bem, assim. E aí, quando ele tava com 1 ano e meio, na verdade, não, com 1 ano eu já tava bem cansada de amamentar. Eu já tava naquela fase que eu acho que muitas mulheres podem ter passado, de assim, meu Deus, quero mamar toda hora, eu não aguento mais. Principalmente à noite, para mim era muito difícil o sono. Como ele acordava muitas vezes da noite, e eu já tinha voltado a trabalhar, então tinha dia que assim, era 6 horas da manhã, e eu tava assim, meu Deus, sabe, dormindo em pé. Então eu tava pensando, o que eu vou fazer? Eu tinha para mim uma coisa do gradual. Eu sabia que eu não queria um desmame de uma hora para outra, né? Isso para mim, a minha visão era que seria mais respeitoso dessa forma e eu conseguiria dar conta do processo assim. Mas daí eu pensava, gente, mas e se nunca der, né? Esse garoto com 50 anos ali mamando, o que eu vou fazer, né? Então, eu não tinha aquela certeza assim, vai dar certo esse método, né? Mas eu sabia que eu não queria que fosse de uma hora para outra. Então, quando ele, com 1 ano, eu já conversava com o Bruno, né, meu marido, pai dele, para como que a gente faria, né, pela questão do apoio também dele, né, de como seria isso. Mas eu sabia que estava muito cedo, né, ele estava, né, mal tinha começado a introdução alimentar de fato, tudo. E eu sentia também isso do que eu via, do que eu tinha lido, do que eu sentia na relação minha com ele mesmo. De que seria mais fácil se ele já tivesse maior interesse pelos outros alimentos, se ele estivesse comendo melhor, né, para eu conseguir oferecer outras coisas para ele. Então eu pensava que o que tivesse de recurso para mim seria mais fácil do que ficar só assim, olhando para ele, querendo peito e eu ficar, né. Aí tá, passando esses meses, quando ele estava com 1 ano e meio, eu estava no auge do meu cansaço. E eu não sei se foi assim com mais mulheres, mas passava, assim, tinha momentos que eu estava assim, nossa, se eu der mamar mais hoje, eu vou morrer. E aí, de repente, passava aquela fase, e eu falava, nossa, gente, ó, amamentação para sempre. 20 anos eu vou estar aqui, sabe? Então, eu acho que vinha muito de como... Não, eu ficava assim, ó. Eu falava, gente, mas que amamentação? Que eu tava plena. Mas no outro dia eu tava assim, zumbi. Então, dependia muito, porque, né, você é tudo aquilo. Então,
a gente não é só mãe. Então, né, se eu não estava bem, ou estava também, as angústias que eu estava sentindo, se eu estava bem fisicamente, tudo isso impactava na amamentação. E como era um viés muito forte ali, que você consegue ver muito de imediato ali, que você transmite, para mim ficava mais forte ali. Mas não significava que era só daquilo que vinha todo o meu cansaço, né? Aí com 1 ano e meio a gente decidiu, vamos tentar. Como a gente sabia que o processo normalmente é longo, né? Eu pensei assim, se a gente começar com 1 ano e meio, né? Tem 6 meses aí, quem sabe com 2 anos, né? Já tá numa idade que eu considero um pouco mais tranquila e tal. Aí começamos. Numa semaninha a gente foi falando pra ele que o TT não ia ser toda hora, aquele começo. Ele olhava com uma cara de que não tava ligando, tava nem... que tá rolando? Não tava nem aí, ele tava só olhando e eu pensando, não, mas ele vai entender. Aí acho que foi bem com 6 meses mesmo. A gente começou, e assim, eu comecei tirando à noite. Por quê? Pra mim era o principal, era o desespero, era dormir, eu queria dormir. E eu sabia que tinha, né, não era uma garantia que ele dormisse. Porque, né, muitos bebês acordam porque acordam e não pra mamar. Mas eu pensava assim, se ele acordar e o Bruno pegar, eu não ligo, entendeu? Eu só quero dormir. Então, pra mim era uma saída, né? Aí, então eu comecei, amamentava normal durante o dia. E aí à noite, a última mamada a gente tirou. Aí no primeiro dia ele chorou muito, 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 muito. O Bruno fez a acolhida, ficou lá com ele e tal. E eu fiquei no quarto, assim, morrendo, né? Porque eu pensava assim, meu Deus do céu. Eu não sentia, eu não sei se era bem culpa, mas porque eu achava que o processo tinha que iniciar de alguma forma, mas eu sentia muita angústia, assim, meu Deus, o que eu faço? Aí no segundo dia ele chorou um pouquinho menos, mas ainda chorou. Isso, assim, o Bruno fazendo um monte de coisa, né? Tentando, brincando, dando outras coisas e tal. No terceiro dia ele voltou a chorar igual no primeiro, bastante, assim, eu tava bem angustiada. E assim, nesses 3 dias eu dormi menos do que eu tava dormindo quando eu tava amamentando. Porque eu tava acordada a noite inteira, eu não conseguia. Eu estava ele chorando, eu pensava, meu Deus, coitado. Aí eu queria entrar lá, mas eu pensava assim, nossa, mas será que a gente vai perder o que a gente já tá, né? Já tinha caminhado? Ficava aquela dúvida. No quinto dia, acho que foi, ele parou, chorou um pouquinho menos também, a gente conseguiu fazer 5 dias. Só que aí ele tava com alguns sintomas de virose, não tava muito bem. Aí eu conversei com o Bruno, falei, nossa, no momento que o peito é tão, né, acolhida e tudo e tal, será que é bom a gente, né, se ele vai dar conta da virose, mais isso? E já não tava fácil também, né, a gente já queria desistir mesmo. Aí eu falei assim, não, vamos parar. Aí até, né, conversei contigo na época e tal, porque eu tinha aquele medo assim, nossa, será que foi tudo em vão isso, né? Aí meio que desistimos, passamos mais alguns meses, próximo aos 2 anos, eu de novo já estava exausta, tinha passado uns 4 meses naquela coisa do tudo bem em amamentar. Aí passou os 4 meses, voltou aquele desespero, nossa, eu preciso parar, não aguento mais, né? Principalmente também a questão do sono. Mas aí foi louco assim, a gente, na relação com ele, né, percebendo os avanços, a gente viu um outro Francisco, né? Com mais repertório, porque, meu, né, bebês em 1 mês o salto já é enorme, imagina, tipo, 6 meses. E ainda mais de 1 ano e meio para 2. Então, assim, ele estava dando conta de muita coisa. Ele entendia muito o que a gente estava dizendo. Então, ele já estava falando bem, mas, assim, não só na fala, assim, né, toda construída, mas o que a gente colocava, a nossa postura. Ele respondia muito bem, estava bem mais tranquilo. Então, eu senti que ele ia dar conta mais, né, e a gente ia ficar mais tranquilo, sabendo o que ele estava querendo dizer e tudo isso. Aí, e olha como é engraçado, porque aí eu pensei assim, nossa, já tô esse período todo, né? Tô cansada mesmo, não vou descansar nem um segundo. Falei, e se a gente começar pelo dia mesmo, né? Porque à noite estamos mais desamparados, até nós, adultos. Essa coisa da noite, você tá lá, não sabe nem o que tá acontecendo direito, e tira o TT, né? Aí o Bruno, tudo bem. Porque na outra vez, como eu tava acho que foi no momento de mais tensão, eu queria só resolver, né? E agora, como a gente tava em outra vibe, acho que eu tava mais tranquila também, deixando fluir, sem aquela expectativa de, tem que dar certo, senão eu vou morrer, sabe? Então, acho que isso também ajuda. E ele também, eu tava vendo ele numa outra, né, noutra fase. Então, a gente decidiu, acho que ele tava com 1 e 11. Aí comecei a falar de novo, né, olha, a gente tá quase acabando com o TT, porque você já tomou muito TT,
já ficou fortão. Aí eu falava, mas a gente pode, você pode tomar outras coisas. O que que você gosta de tomar? Ele falava suco, porque tem várias coisas que ele já tomava, né? Aí eu E ele falava, o já que tava mais? tagarela já. Já, e lembra que ele come bastante, né? Aí eu falava assim, o que mais? Daí ele, Yakult. Aí eu, ai, que legal. Daí ele, quiabo, eu não sei porque o quiabo sempre entrava. Aí eu falei, ai, pode ser. Daí eu falei, e o que a gente pode brincar? E falava das Gente, brincadeiras, sabe? Aí ele, bola. Aí ficava nessa, assim. Aí toda vez que eu fiquei, acho que uns 10 dias, uma semana, 10 dias, falando um pouco do TT. E sempre que falava que ia acabar, eu falava algumas coisas que a gente podia fazer junto, eu, ele, papai, normal, tal. Aí a gente decidiu começar tirando, né, a livre demanda. Então, nessa segunda semana, eu chegava do trabalho, aí ele pedia o TT, eu tentava mais, eu não dizia assim, não vai ter o TT agora, mas tentava estratégias para distrair mesmo. Ele falava, vamos primeiro brincar de massinha? Aí, como ele adora, né, deixa eu brincar de massinha. Daí ele pedia de novo. Aí eu, vamos comer primeiro o quiabo. Aí dava o quiabo. Então, eu ficava sempre, né, protelando, e passava um tempão. Aí a gente ficou assim uns 10 dias, uma semana. Na próxima semana, a gente decidiu dar o TT só à noite. Aí eu conversei com ele, falando, filho, agora o TT vai ser só à noite, tá? Falei, você sabe o que é noite? Aí eu ia mostrar pra ele lá fora o dia e a noite. Aí mostrava no computador, sozinho, à noite e tal. Aí o primeiro dia ele ficou meio assim, né? Aí eu fui também enrolando pra até chegar à noite. Quando eu vi que estava bem escuro, aí eu levei ele lá pra fora, né? Falei, olha, filho, à noite, escuro. Daí ele guardou bem. No outro dia, a mesma coisa. Aí acho que no terceiro ou quarto dia ele já falava, à noite, que era a hora de mamar o TT. Aí às vezes não era à noite, não. Eu falava, filho, tá bem claro ali, eu tô vendo o sol. Aí ele ficava assim, sabe? ai, que esperteza, né? Oh, mãe, eu acho que Não, já demais. escureceu, eu tô sentindo. Acho que ele pensava assim, acho que essa palavra noite vai resolver, né? Aí eu ia com ele, mesmo que ele falava que era noite, eu pegava ele no colo, ia lá e falava, filho, tem certeza que é noite? Aí ele me olhava com aquela cara assim, sabe? Deu, não é à noite. Aí voltava pra dentro de casa. E às vezes nessa ele esquecia de novo, e aí ele só lembrava, era quase 10 horas, daí já era bem à noite mesmo. Aí ficamos mais 10 dias, acho que foi 10 dias. Aí eu conversando com ele, e falei que ia ter só mamar pra dormir agora. E aí é engraçado que daí nessa segunda fase, como ele acostumou já com a noite, ele chegava e falava, à noite, mamãe. Daí eu falei, era à noite, só que agora a gente conversou de novo, lembra? Agora é só pra dormir, na hora de dormir. Aí ele ficava meio contra ali, mas ia. Mas sempre tendo que usar aquelas coisas da distração, pegar uma coisa, brincar, né? Então eu deixava as cartas na manga das brincadeiras que ele mais gostava pra fazer essa hora, sabe? Tipo assim, massinha é uma coisa que ele gosta muito, ele inventa, então tinta, então eu pegava assim, ele esquecia na hora. Daí tá, primeiro, a gente tentou manter assim, nesse período a rotina de sono um pouco mais certinha. Porque a gente sempre tentou fazer rotina assim, mas às vezes não saía. Eu estava tão cansado para manter a rotina que eu pensava, gente, o desgaste para manter a rotina é melhor não ter e estava tudo bem. Então, ia meio que seguindo o que acontecia na semana e na vida. Assim. Mas desde que começou o processo, eu e o Bruno tentamos fazer mais certinho para conseguir para ele se adequando um pouco melhor. Então, a gente tinha muita questão, ele tinha acabado de comer, dava um tempinho, ele ia dormir, aí ia tomar o TT. Então, eu falava para ele assim, é só para dormir. Então, ele sabia que ele ia tomar o banho dele, ia tomar o TT. Aí tomou 10 dias assim. Na primeira vez, ele acordou 2 vezes só na madrugada. Aí o Bruno que foi atender, porque a gente combinou que nesse período, como estava ainda muito recente de não tomar o TT, acho que era ruim eu ir lá manejar isso. Então ele ia, colhia, né? Chorou um pouquinho, querendo TT na madrugada, porque ele acordava muitas vezes para mamar, né? Então, como eu falei que era só para dormir, eu não dei mais na madrugada, dei só o TT de dormir. No terceiro dia, acho que terceiro ou quarto dia por aí, eu recapitulei com o Bruno isso depois, por isso que eu tô lembrando os dias, tá? Não tô inventando. Porque eu não lembrava exatamente. Eu falei, amor, não sei se era 10, 3. E acho que foi o terceiro ou quarto dia que ele chorou bem pouco, assim. Ele acordou e o Bruno conseguiu, foi brincar, ficou a noite inteira acordado, né? Mas conseguiu fazer outras coisas pra ele não chorar tanto. Aí a gente finalizou a semana, assim, relativamente tranquila. E aí eu comecei a avisar que não ia ter mais o TT. Né? E eu tinha estipulado um domingo, que foi domingo de Páscoa, e foi muito engraçado, né? Pra mim foi bem simbólico, assim, e eu não tinha escolhido o domingo de Páscoa, assim, eu escolhi que seria domingo, na minha cabeça, quando eu vi era de Páscoa. Então eu conversei com ele, falando, olha, agora acabou o TT, né? A gente vai
continuar brincando, continuar comendo outras coisas que você gosta, né? Mas a mãe também já tá cansada, você também já tomou bastante TT. E ele ficava olhando meio, não sei, sabe? Será que vai acabar, né? Então, volta e meia eu falava, assim, Tô momentos... pondo fé, não tô pondo fé. Então acho que ele pensava, mas deixa eu chorar bastante, acho que, né? Então eu tentava falar, assim, momentos que ele estava tranquilo, às vezes uma fala mais séria, às vezes brincando, só falando e tal. E até chegou o famoso, né, dia. Eu pensei, meu Deus, agora tá lançada a sorte, né? Aí deixei ele mamar bastante, tal, esse dia, né, a última mamada. E falei pra ele, filho, você lembra que amanhã não tem mais, né? Então eu marcava bem, assim, pra mim, eu sentia que eu queria que fosse marcado bem esse ciclo, sabe? Porque eu achava que foi tudo muito intenso, né? E eu queria que ele entendesse assim, olha, finalizou mesmo, né? Não queria uma coisa, será que, né? Pra mim, isso era importante, eu achava que seria bacana. Aí até a gente pegou, tinha uma bolsinha que ele guardava várias coisas dentro, pequenininha assim, que era bem simbólico pra gente por várias coisas, né? Da nossa história, assim, da família. E aí a gente pegou umas florzinhas bem rosinhas, pequenininhas, né? E eu falei assim, vamos dar tchau pro TT? Eu falei, vamos guardar essa florzinha aqui pra você lembrar do TT? Daí ele adorou, né? Porque ele adora guardar coisa, inventar assim. Daí ele, guardou. Daí eu falei, quando você lembrar do TT, às vezes você lembra, nossa, como eu tomei bastante TT e fiquei muito forte. Aí você lembra dessa florzinha. Ele guardou a florzinha na bolsinha, amando, assim, porque ele achou incrível, né? Mas ainda não tinha entendido que não ia ter mais TT. Na verdade, acho que ele tava só gostando que tava ali guardado, né? O que era, né, essa florzinha, né? Acho que ele pensou só assim, que legal, né? TT maravilhoso. Aí naquela noite ele acordou ainda também, acho que umas 2 vezes. Aí o Bruno manejou e tal. No dia seguinte eu falei, né, foi bem cedinho ficar com ele. Aí naquele dia foi engraçado, porque ele ficou bastante tempo com a bolsinha. Aí ele falou assim, pra mim, né? TT, mamãe, o TT. E daí, assim, é engraçado que ele falava coisas específicas, assim, ele guardava palavras só do que eu, por mais que ele já falava bem, ele, né, tem essa mania de guardar palavras específicas. Que daí ele falou assim, TT, o amor da família. E eu nem sei que hora que eu falei amor da família, porque eu não sei se eu falei isso ou ele foi inventando junto. Aí eu falei assim, deu pra você lembrar do TT e tal. Mas como é de dia, acho que fazia já, acho que 40 dias que ele não tomava TT de dia, foi mais tranquilo, ele não sinalizou assim, nossa, né, que dó. Aí passou nos outros dias, e assim, eu tava muito medo de voltar atrás. Então eu pensava assim, nossa, pra mim era um processo de finalizar um ciclo que vinha com libertação, né, porque a questão de estar disponível para amamentar, pra mim era muito exaustiva. Então, assim, envolvia muito, né, tem a doação, que é claro que a gente, né, tá disposto ali, mas eu tava, assim, sentindo que eu não tava dando conta de outras coisas, eu sentia o impacto no trabalho e que pra mim a balança não tava sendo bacana, né? Então eu tava ficando em alguns momentos mais irritada. Então quando eu colocava olhando assim, eu pensava, gente, mas será que manter a amamentação, né, nesse cansaço que eu tô, tá me tornando uma mãe melhor ou não pro Francisco, né? Era isso que eu pensava, porque o que eu queria é ser uma mãe melhor, né? Eu já estava no estágio ali de maternidade que eu já sabia que as mães perfeitas não existem, mas eu sabia que eu queria ser melhor. Então, eu ficava sempre pensando nisso, né? Nossa, como é que tem dia que eu acordava assim, nossa, eu não queria, sabe? Rezando, não vem mamar, não vem mamar. E eu falava, nossa, será que é bem por aí mesmo? E aí passou, acho que foi uma semana, ele pedindo, assim, mas não se compara a quando estava com 1 ano e meio. Ele não fez aquele choro, sabe? Né? Que fica tempos, horas chorando ali. Fazia um chorinho magoado, que dava bastante dó, tá? Tinha um momento que, não sei, não lembro como é que foi, que ele falou um jeitinho muito engraçado. Mas, ele falava, mamãe, só um tetezinho, só um tetezinho. Eu falava, ai meu Deus do céu, tá bom. Quase já tira a roupa ali, já dá o tetê, já esquece tudo, né? Mas eu fui firme ali, eu falei, não, gente, eu preciso. E pra mim também foi um ciclo bem marcante. Eu não senti assim, igual algumas mulheres sentem, já ouvi bastante relato, que às vezes se entristecem pelo fim e tal. Pra mim não foi nesse sentido, assim, eu queria mesmo terminar esse ciclo, eu achava que ele já daria conta e que eu também, mas eu senti assim,
que foi meio que eu realmente vencer, foi um desafio, assim, no sentido também de não controlar, no sentido de ser um processo em que é muito doido isso, né? Porque é um processo meu, né? Mas não só, né? Porque envolve um outro ser, que é meu filho ali, e por quem eu tenho maior amor, assim, né? Que quero que não sofra, e quero que tenha as melhores coisas. Então é muito complicado quando parece que os desejos não batem ou que as coisas não vão para o mesmo caminho. Então a gente acha que é essa coisa que dá essa angústia, né? Que a gente sente tanto. Aí, passado acho que 10 dias, ele parou de pedir, não pedia mais TT. Aí eu até falei pro Bruno, nossa, coitado, gente, ele tá evitando falar, porque parecia que ele assim nem olhava, né? Mas nesse período, o Bruno que estava manejando a madrugada, então ele acordava, o Bruno que ia e tal. E é engraçado que como foi, acho que a segunda semana, eu tava já em outra vibe, num outro ciclo, tudo isso, parece que eu não tinha a expectativa que eu tinha antes das coisas se resolverem daquela forma. Eu tava tão mais leve que eu dormi. Falei, olha, gente, isso foi muito louco, assim, porque eu acordei e dormi, sei lá, 5 horas seguidas. Meu Deus, eu fiquei assim, sabe? Porque ele acordava muitas vezes na madrugada. Eu fiquei plena. Eu acordei assim, ó, gente, já tá bom, né? Gente. O Bruno acordou com o olho e caía a terra, mas eu não tava, queria só sobreviver ali. E aí, e passado acho que foi os 10 primeiros, segundo, né, acho que deu 15, 20 dias, ele passou a acordar uma vez só na madrugada. E o que eu vejo disso, assim? Eu não acho que ele parou de acordar porque parou de mamar, né? Eu acho que ele já iria diminuir mesmo, às vezes, de acordar, porque eu senti ele numa outra maturidade, assim, sabe? Com outro repertório. E aí, e foi tão tranquilo que daí a gente até conversou, falou, nossa, que alívio. Porque a gente pensava, como é que vai ser que a gente vai desmamar esse menino, né? Mamava muito o tempo todo, né? E quando eu olho para o processo, assim, eu fico muito grata por ter conseguido dar conta na prática de uma coisa que a gente pensou, porque nem sempre a gente consegue, né? A gente tem um ideal ali de cuidado e tudo isso, mas às vezes falta rede, né? Eu tenho uma rede de apoio muito boa também, não só assim pelo Bruno, mas da minha família, que nem sempre a rede de apoio né? E vim aqui pegar o filho, mas só de me ouvir, só de não julgar meu desmame, não dizer assim, né? Tudo bem que sempre tem um ou outro, né? Igual tem alguns parentes que falam, né? Ai, meu Deus, mas tão cedo ainda, coitado, menino, meu Deus. Né? O meu mamou até 12, não sei o quê, deu outro, um fez não sei o quê. Então sempre tem um que julga, o outro, não, mas tá demais, daqui a pouco o peito vai ficar lá embaixo. Então sempre tem os extremos ali, mas a maior parte não, assim, pelo menos as pessoas que eu convivo tinham um olhar um pouco mais empático, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito, porque a gente já tem 1000 inseguranças, né? Então, se a gente for questionado a cada segundo, você tem que ter, nossa, uma fortaleza interna para você dar conta. E é doido porque, assim, é muito diferente quando você tá imaginando aquela situação, igual quando a gente está na gestação, pense como vai ser. A gente se coloca de uma forma, mas quando você vai parir, você já não é a mesma que você era quando você estava gestando. Então, o que você pensa, é tudo tão doido, assim, que você não sabe, né? Eu me via me colocando, às vezes, na defesa de uma opinião, de um argumento, de uma forma totalmente diferente do que eu fazia antes, assim. Tanto pro lado mais agressivo, quanto pro lado, assim, mais com receio, sabe? Eu me peguei, assim, tipo, sei lá, chorando com um palpite de uma pessoa lá que não tava vendo que eu tava no puerpério louca, assim, sabe? E isso não é uma coisa que, né, é uma reação que eu teria normalmente, né? Mas até a gente se reconhecer nessa coisa de ser uma nova mulher, é um processo, assim, bem profundo, né? E eu vejo, assim, essa coisa da gente ter o olhar humanizado, a gente tem que estranhar quando a gente vê que isso está muito ligado a uma receita, né? Porque eu, né, tinha lido tudo que eu podia ali, né? Já conhecia um pouco do desenvolvimento infantil e tudo por conta da profissão. Eu nem falei, né? Sou psicóloga, trabalho com famílias, acho que eu fui emendando na história aqui do desmame. Um pouco também da questão profissional, já trabalhei com mães, né? Mas, mesmo assim, a gente às vezes cai em algumas armadilhas, né? A gente, de tanto ouvir algumas coisas, a gente acaba traçando aquilo como padrão para nós. A gente até inconscientemente, igual se me perguntarem, claro que eu ia dizer assim, não, cada um
tem uma realidade, tá? Mas lá dentro de mim eu tinha uma coisa dizendo, esse daqui é o melhor, sabe? Parecia que só aquilo ia dar certo. Só que se a gente parar para pensar que humano, né, humanizado, que vem de humano, tem que ser diverso, né? Porque como que algo é humano sendo único, né? Se o humano tem, né, 1001 possibilidades. E nesse processo eu senti muito isso, que eu acho que foi humano, porque teve atenção de realmente olhar e ouvir, sabe? Ver essa criança, esse bebê. Eu me ver também enquanto mulher, né? Eu acho que foi humano porque teve disponibilidade das pessoas envolvidas, teve desejo, né? Então, acho que dificilmente se eu tivesse, sei lá, esperado ou imaginado que um dia o Francisco ia parar e dizer, olha, mãe, eu não quero mais CT. Eu acho que eu estaria nessa ainda, né? E num ciclo muito, muito complicado. Então, acho que ter um novo olhar para o que é humano, para o que é humanizado, né? Para os nossos processos, é muito importante. Me ajudou demais, assim, porque às vezes a gente, até no afã de ajudar uma mulher, uma mãe, a gente dá uma sugestão sem conhecer uma realidade, né? E as realidades são muitas. E às vezes aquele conselho vai de atravessado em 1000 coisas, né? A cultura daquela família, até o que aquela mulher tem de repertório para dar conta mesmo, né? Cada um tem a sua bagagem aí. Então, acho que isso me ajudou também nesse olhar, né? No olhar, né, profissional, no olhar pessoal, de ser ainda mais empática, porque nem a gente, né, se conhece bastante, quanto mais o outro, né? Eu acho que é isso, não sei se eu falei bastante. Falta palmas, né, no Insta. Eu acho que eles tinham que fazer um emoji e falar, né? Isso aí ia ficar. Ai, nossa. É muita, muita intensidade, né, para um curto período de tempo, né, Thay? Deixa até Sim, só ver muita. quanto tempo a gente tem pra gente conseguir bater um papo. Algumas pessoas, quando você foi relatando, foram falando, não sei se você viu ali embaixo, mas estavam falando assim, que estava emocionada, não quis na hora interromper, né, porque você estava contando. Eu nem vi que eu estava empolgada aqui. Teve várias pessoas falando, eu tô com lágrimas nos olhos, né? Porque eu acho que é um ciclo, né? E o quanto que é importante a gente falar de desmame, porque quando a gente fala de amamentação, né? A gente pensando em agosto dourado, a gente fala muito da amamentação, bem isso que você falou, amamentação única, que é aquela que a mulher oferece o peito em livre demanda, né? Mas a amamentação ela pode ser de todas as maneiras, desde que isso vá ao encontro do desejo de uma mãe e de um bebê, né? E o desmame tá aí também, né? A gente precisa falar de desmame, né? O quanto que é importante, assim, eu acho que a gente falar do fim do ciclo, né? E até do quanto que a criança vai passar pelas perdas, né? E tudo bem, porque eu tô aqui para apoiar você nessa perda, né? Eu não sei se você sente isso também do Francisco, né? Tipo, perdi uma coisa, mas eu ganho outra, né? Eu perco uma coisa e ganho condição de me organizar com a minha massinha, de comer o giló. O que ele falou? Giló? Quiabo. Quiabo. Eu ganho outras possibilidades quando eu saio de um outro ciclo, né? Não, e saber dessas marcas, né? Até um dia a gente conversou bastante disso. Acho que foi até no começo, né? Daquele 1 ano e pouco e tal. Que a gente estava dizendo disso, né? De como que a gente não precisa demonizar essas marcas, porque somos, né, muitas marcas e nem tudo que é marcado ele é ruim, nem tudo que é marca é trauma de uma forma negativa, né, que a gente vê. A gente coloca bem pejorativamente, né, dizendo assim nossa, como que vai ser, né? Não, mas olha, não tem o que faça, né? Pode ser que tenha amor, pode ter atenção, pode ter tudo, mas desmamou com 1 ano, não, entende? É uma coisa assim muito, muito louca. E o contrário também, né? Pode estar ali a mãe enlouquecida, não tem atenção para nada, não quer fazer nada, mas mamou depois de 2 anos, foi uma amamentação excelente, tudo bem. Então parece que é assim, um apego muito com, não sei, assim, com histórias e não vem as pessoas, assim, sabe? Uma coisa de tipo assim, é isso, eu quero ter uma história para validar isso, mas e essas pessoas, né? E às vezes a gente não se olha, não olha para o outro, e isso me angustia bastante, porque como é tão intenso, né? E normalmente assim, você começa a amamentar,
você tá no puerpério, né? Porque assim, se pudesse ser separado, gente, mas não, entendeu? É para acabar com tudo mesmo. Você já tem o filho ali, você fala assim, meu Deus, né? O que tá acontecendo comigo? Daí ainda tem a questão da amamentação. Então, assim, como é tão, tão, tão intenso, eu que vivi isso de uma forma que eu considero saudável, eu imagino como que é para as mulheres que isso é tão violento, para mulheres que isso é tão, né, agressivo pelo lugar que elas estão inseridas, que acaba reproduzindo, né, às vezes ela mesma. Então, é preciso, né, falar sobre, ter um olhar mais gentil sobre, né, que seja mais natural discutir, né, e tem muitas mulheres, até quando eu pensava no desmame, lendo tal, nos grupos, vinham com duas opções, assim, muito extremas. Ou vinha gente dizendo assim, não, né, pelo menos até 3, 4 anos, que é o melhor, e comigo foi assim e tal, numa coisa muito de não julgar tão abertamente, porque eu acho que dependendo dos lugares que a gente frequenta, né, ainda como são às vezes grupos de mães que já estão num debate, né, um pouco mais avançado, nem sempre vai ser claro o julgamento, mas às vezes ele é sutil, né, e a gente percebe. Sabe aquela coisa assim? Não, vejo que é melhor, tal. Aqui foi com 5 anos, foi, né, realmente excelente, tal. Assim, você tá pedindo uma coisa de desmame, e a pessoa vem dizer assim, não, faz o que quiser, mas olha, né? Então, quando a gente tá muito bem vulnerável, assim, emocionalmente, por conta da loucura do puerpério e tudo, aquilo já vem pra você, assim, ó. A pessoa, às vezes, coitada, né? Nem falou muito, mas na hora. Então, tá aparecendo aqui, parar, deu sinal da live, será? Peraí. Não sei, a gente tá escutando bem, hein, Pai? Ah, não, é que deu um negocinho aqui, acho que... Então, assim, às vezes vem direto pra você, nem é aquilo, né, mas a gente tá muito vulnerável. Ou vinha as opções também do outro extremo. Eu via muitas mulheres falando de, não, assim, não tem, tem que ser firme. Eu viajei 2, 3 dias, voltei, ele tinha desmamado. Aí outra, não, passa um negócio no bico do seio, né, pra mostrar, falar que tá doente, tá machucado, tal, tal. Então, assim, eu via que nenhuma daquelas duas coisas me acolhia. Eu não queria fazer uma coisa abrupta, não queria dizer assim, algo que foi tão importante, um processo tão intenso mesmo, né, e um processo tão poderoso, de repente terminou com um seio ali, né, machucado. O que será que isso fica para esse bebê? Eu dizer que, olha, né, tá doendo agora, você não pode, então eu não queria isso. E também não queria essa coisa de, nossa, perspectiva de 5 anos, e é uma coisa que a gente escuta muito, e é um mantra, né, da maternidade, isso vai passar, né, porque a gente só tem esse foco. Sim, o ódio desse mantra, mas é um pouco então, de verdade, dá muito ódio, né? porque não, mas dá muito ódio, porque assim, o vai passar nunca é amanhã, nunca é amanhã. Aí os comentários tem são outra assim... coisa para passar. Não, sempre, e os comentários são assim, não, depois você tá lá com o bebê, 6 meses, aí você comenta assim, gente, eu não consigo, né, ele acorda demais, não sei o que, a pessoa assim, então, depois dos 6 anos, o meu filho, você fala, meu Deus, eu não tenho condições. Então, assim, tudo é muito, muito distante, tudo tem muito, né, investimento e tal. Então, isso era uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, pra onde eu vou, né? Então, quando eu parei de... Eu acho assim, não é uma apologia não informação. Eu acho que a informação ajuda, né? A gente conseguir se livrar de algumas armadilhas, a gente conseguir ter condições de escolher, né? Porque a gente só escolhe quando tem informação. Né? Não estou dizendo que as mães, por exemplo, que não sabem do benefício da amamentação, né? E acabam, né, achando que querem que o filho mame menos, por exemplo, não é bacana. Mas estou dizendo quando você tem informações, quando você tem toda uma percepção, uma consciência do momento que você, né, quer fazer aquilo, e você não consegue porque não tem não acha estratégia, assim, sabe? Tudo é muito complicado, tudo é muito... É mais difícil de achar apoio, né, de achar como fazer, né? Porque a amamentação, se você ver, tem muito ali, olha, tem a pega, tem tal coisa, o que fazer para o leite descer, tem muito disso, né? Agora, quando a gente fala do desmame, é tudo muito, né? Não sei, cada um tem né? É muito doido isso. E aí você construiu tanto... É muito subjetivo, né? É muito... E você construiu tanto para aquela amamentação, para aquela relação, e aí você se vê, às vezes, até no começo, parece que é mais gente com você, né? E no final você fica mais sozinha ali, você que dê conta aí de tudo, né? Você que dê conta de finalizar essa relação, você que dê conta de como esse bebê, né, vai reagir, vai sentir tudo isso. E aí a gente vai vivendo as
solidões da maternidade, né? E no desmame eu acho que isso é muito, muito forte, assim. Uhum. Teve a... Eu perdi ela, Oi, sou Tori, é o nome do... Eu não sei o nome dela. Mas ela disse que ela sonha com desmame, mas ela ainda não tem força, assim. E eu acho que é isso aí, entendeu? Hoje a gente não consegue, amanhã a gente vai conseguir. Sim. E a gente tem que ir se juntando com as pessoas que vão ajudando a gente a alimentar isso, né? E Sim. a Andréia do Florescer, que bom que você tá aqui, Andréia. Falou que o desmame é tabu, que é isso que você estava falando também, né, Sim. Thay? De o quanto que parece... E eu acho que é bem importante eu acho que trazer isso, né? Como se existisse um bebê que vai falar assim: olha, mãe, tá tudo bem comigo, agora, né? Eu não quero mais. Como se essa. E primeiro não contasse com uma mulher que tem o desejo, né, de recuperar o seu corpo, ou até que avalie que aquele momento, aquilo que você falou, eu tava vendo que não tava mais me tornando a mãe que eu gostaria de ser. E tá tudo bem, né? Porque isso é uma avaliação subjetiva. Mas a gente tem um bebê que precisa que a gente ensine ele a traçar esse caminho, né? De crescer, de desenvolver, de integrar o mundo, de entrar numa sociedade. E tá tudo bem. A pessoa que não é marcada, ela não é humana, né? A gente precisa marcar, né? E se acho que se passassem... Pode falar. Pode falar. Acho que se passasse pra gente... As duas que voltaram a falar junto, a gente é muito amiga, gente. Acontece isso. Agora eu vou deixar a Vanessa. Não, o que eu falei, claro que quando a gente fala de marca, a gente não está falando de marcas da violência, de marcas né? A gente está falando de marcas e que acontece que às vezes essas marcas é frustrante. Eu tô puto da cara porque eu queria o peitinho e minha mãe me deu quiabo, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu lidar com esse sentimento que às vezes, como se a criança não pudesse sentir tristeza, raiva, frustração, tentar se dar o jeitinho para ela conseguir, e a gente tá ali, né, para ajudar ela a lidar com esses sentimentos que são humanos que ela não nasceu sabendo. Sim. E agora eu já acabei, tá? Pode falar. Obrigada. Eu acho que se tivessem, não sei, se viesse para nós numa coisa mais assim, que toda essa ligação, se tudo fosse assim, se transbordasse, e não se a nossa marca fosse na falta, por quê? Tudo que a gente faz é assim, olha, se não der mamar toda hora que acordar, vai ficar faltando tal coisa. Olha, se não mamar no peito, não tem o vínculo. Olha, parece que a gente está muito marcado com a falta, assim. Então a gente tem muito medo de faltar enquanto mãe, né? Agora, se for dito assim, olha, né, vocês têm vínculo sim, vocês estão construindo esse vínculo desde a gestação, tem afeto ali, tem disponibilidade, tem atenção, tá tudo bem, né? O resto está transbordando. Inclusive quando falta, né? Inclusive sim, quando falta tem afeto, demonizar né? isso. E daí é muito difícil, porque daí fica essa coisa assim, a gente tem muito medo de tudo que a gente faça, é uma coisa muito pesada, né? De assim, olha, você deixou de fazer tal coisa, né? Seu filho poderia estar aqui ou ser isso, né? Mas tem uma falta que é sua enquanto mãe, né? Então vem com esse peso da palavra mãe. Agora, quando a gente passa a ressignificar isso, quando a gente vê, igual, né, eu vivi com o Francisco, todos esses ciclos, não só né, da amamentação e do desmame, a gente vê ao mesmo tempo acontecendo tantas coisas, né? Ele descobrindo a comida, descobrindo o andar, descobrindo o mundo. E nisso também a gente vê ciclos começando e ciclos finalizando, né? E a gente vê que a principal importância do vínculo é eu estar com ele nessas fases, né? E ele entender que ele tem um apoio para viver tudo isso, né? E faz parte do fortalecimento as coisas começarem e as coisas acabarem, né? Porque é justamente esse alto e baixo, né, que faz a gente conseguir se desenvolver, evoluir, nada é linear, né? E nem a evolução dele também. Mas na hora que a gente está na prática é um pouco difícil de ver assim com clareza. Por isso que se a gente não tiver um apoio emocional e todo um contexto, a tendência é a gente trazer muito para nós coisas além do que a gente já tem que dar conta, que é bastante coisa, né? Porque cuidar de um ser humano é bem difícil. Sim. Deixa eu resgatar aqui, que eu sou a pessoa, entendeu? Eu sou staff aqui. Está demais.
A Andrea falou, né, sobre essa cultura que a gente tem como se os bebês e os vínculos fossem tão frágeis, né? Os Uhum, vínculos, eles não se quebram assim, e os bebês também dão conta muito mais do que a sim. gente quer, né? E a Uhum, Tori falou assim, que essa questão de ser mãe que queremos ser pega muito. Às vezes acho que a amamentação tem me levado para longe da mãe que eu quero ser. E eu uhum. acho que atualmente ela se sente exausta, né? E ela pega ainda mais estressada. E como é importante a gente ter um espaço para falar sobre isso, sabe? Eu vou te chamar de Tori porque eu tô interpretando que seu nome É Tori é mesmo, eu esse, né? sei, é É Vitória. Tori? Uhum, Ah, Vitória, você conhece. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente entra numa ideia como se existe a mãe boa e a mãe ruim. E uhum, se eu ou sigo o modelo da mãe ruim ou sigo o modelo da mãe boa. E na sim. verdade, a gente é ambíguo e dialético em todas as nossas Uhum, ações. sim. E nem sempre a amamentação vai nos tornar a melhor pessoa que a gente pode ser. E a Uhum, gente pode sim. falar isso. E a gente, né? E a gente precisa acolher. Que bom que a gente pode falar sem esse julgamento. Ou se existir julgamento, porque é isso que a Thay falou, né? Às vezes lá, Uhum, mas me esforcei tanto para dar, e aí chega uma consultora aí numa live e fala que não é isso. Não, então vamos uhum, falar sobre isso, né? Agora, uhum, a qualificar uma maternidade não desqualifica a outra, né? uhum. Eu acho que a gente tem muito isso, infelizmente, ainda, né, rolando, até nos espaços que deveriam ser mais acolhedores. Até em alguns grupos, né, de mães que eu entrei e comecei, né, a participar de tudo, às vezes vinha também esse julgamento, ou vinha uma coisa que daí você pensa, nossa, você está num espaço, né, ou de profissionais da área também, com orientações ou, né, meio enviesadas ali, que você se sentia não acolhida. E eu acho que as pessoas têm que tomar Uhum, muito cuidado com isso, né? Eu acho que são argumentos e colocações que são validadas pelo lugar que a pessoa ocupa, né? Então, tanto profissional quanto uma mãe, por exemplo, uma mãe dizer para outra tal coisa, tem aquele peso de, olha, eu faço assim, né? A pessoa vive aquilo e às vezes vai validar uma coisa ali que não, que para você vai ser muito ruim. Da mesma forma, uma profissional dizer uma coisa, que você fala, nossa, mas será que não é mesmo, né? Começa a ficar te questionar do poder que você sabe que tem, daquela. Finalmente você está conhecendo, né? Aquela pessoa, né? A pessoa está te conhecendo, porque você também mudou muito, né? Desde quando você estava gestando. E a tendência é crescer cada vez mais, né? O poder da relação e você confiar, né? Porque é muito engraçado que com o tempo, acho que as pessoas vão vendo assim, acho que ela sabe fazer, porque tá tudo bem até agora, né? Tá todo mundo bem, todo mundo vivo, deve saber cuidar, né? Então, se você consegue fazer um círculo de proteção desse início, porque assim, eu tinha muito receio de como seria, não só da amamentação até, né, mas a questão assim, de escutar as pessoas ao redor, principalmente as pessoas que eu amo, né, que são importantes para mim, que são importantes para o meu filho, e até porque a gente às vezes não vê algumas coisas mesmo, né, às vezes a gente usa os olhos do outro. Eu tinha essa dúvida assim, até que ponto ouvir, o que ouvir e como saber o que colocar em prática ou não, sabe? E aí, passando o tempo, isso vai ficando cada vez mais claro, porque você escuta, é igual você faz para sua vida em qualquer outro aspecto, né? Você escuta, faz sentido para você, você vai colocar aquilo, né, como tentativa ou não. Não fez sentido, você agradece ou não e segue, né? E na maternidade você duvida, você tem capacidade disso, né? Você consegue, né, separar as coisas. E quando você é mãe nova, ali, recente, você fica nessa, nossa, será que é isso? Será? Tem muito mais dúvida do que certeza, né? E até com os bebês, como você disse. Meu, como eles são potentes, né? Se você pensar o que um bebê dá conta, a gente tira muito por nós, né? Que somos todos, né, massacrados já com as dúvidas da vida adulta, né? Com tanto de coisa de repertório que deu errado, de tanta coisa que a gente tem muita mais sombra, né? E a gente tira os bebês por nós e pensa assim, nossa, mas será? Será que vai conseguir? Será que, nossa, mas ele, né? E eles têm um universo que é só potência, né? Então a gente, quando a gente dá conta disso, fica mais leve, porque a gente sabe que eles também vão dar. uhum. Ah, tá, e deixa eu ver quanto tempo nós temos, porque eu sempre aparece de repente 20 segundos. Então, A eu gente tenho tem que. raiva disso. Tipo, vai cair. Eu falei, gente, eu quero saber como que foi para você contar
sobre a seu desmame, sobre esse ciclo, né? Como que é repartir, né? Com essa galera que tá aí no Insta, mas enfim, reviver, né? Porque quando a Viver. gente conta, passa tudo de volta, né? Como que Sim. foi? Então, foi muito legal, eu adoro, adoro, tá? Pode me chamar pro 2 aí, gente, é que eu quero. Na verdade, assim, eu queria, já lembro, até na época do reparto mesmo, só que eu acabei vindo, né, embora, que quando tinha os círculos, né, eu acho que passa por dois lugares diferentes, assim, quando a pessoa vive aquilo de uma forma um pouco mais violenta, agressiva, tal, eu acho que também reviver pode ser bom quando consegue ressignificar isso, né, muitas pessoas é muito doloroso, né, isso é fato, mas consegue levar para um outro lugar e tudo também eu acho que é bem importante. E quando no meu caso, assim, eu sinto que foi um processo bom, é muito gostoso, porque aí você revisita o mesmo sentimento que você teve quando você viu que deu certo, assim, né? E o deu certo para mim não é assim, deu certo porque finalmente desmamou a criança, né? Deu certo porque a gente conseguiu no final do processo se olhar e olhar a relação e olhar o processo e não sentir assim, não sentir pesar, não sentir culpa, né? Não sentir dor. Eu acho que um processo que termina assim é porque deu certo. Então, para mim contar, falar de novo, eu lembro cada coisinha, assim, e parece que. E foi bem recente, na verdade, né? Porque foi agora em abril, então faz pouco tempo. Parece já que faz muito, muito, muito tempo, quando eu olho para trás, assim, porque ele nem. Até é engraçado, porque a gente tinha live hoje, e semana passada ele estava vendo uma foto que eu estava dando mamar para ele. E ele até falou: Mãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Eu falei assim: quer o quê? Porque assim, né? Apavorada. Daí ele: eu quero tomar. Não é nem mamar, tá? Eu quero tomar. Daí eu falei: aqui quer tomar o quê, Francisco? Dei uma disfarçada e brinquei. Ainda falei pro Bruno: olha, que esse menino quer tomar. Mas eu acho que assim, acho que foi a primeira vez que ele viu, assim. Acho que ele não tinha reparado, mas como a gente não mostra muito foto antiga, assim, pra ele é mais difícil, né? Normalmente ele se vê em vídeo, coisa mais atual. Acho que foi a primeira que ele viu mamando, assim. E eu não falei nada, deixei ele ver, assim. E acho que lembrou, né? Mas aí passou, brincou, deu uma risadinha, assim, olhando, tipo, né? Nossa, acho que faz muito tempo, né, que eu era pequeno. E para mim é muito gostoso falar de novo, revisitar esse sentimento e perceber mesmo esse ciclo, sabe? Tão importante, é muito legal. Que quer tomar, meninas? Vou aqui fazer uma live sobre o seu desmame. Ai, gente, falei, pelo amor de Deus, você não acaba comigo aqui, hein? Imagina, uma hora falando negócio, gente, mamãe, TT, eu falei, menino, acabando com a credibilidade do negócio. Mas é tudo bem, né? É até tô com saudade, né? Às vezes é sim. isso, né? Ai. Amiga, foi uma delícia. Uma delícia. Deixa eu ver quanto tempo pra gente. Não foi. Foi um muito. rememberzinho, a Camila falou. É tipo um remember, entendeu? Tá, eu vou tentar tirar uma foto da gente. Eu não sou boa nisso, assim, sabe? Uma captura de tela. Você tentar. Você sabe como que tira os comentários aqui de baixo? Sabe que eu não sabia nem se dava pra entrar com a live no computador. Tava aqui, ó. Achei, desativar comentários. Tirar batom no dente. Vou só tirar então, pode ser. Sorrir, né? Peraí que eu não sei. Foi! Depois a gente. Linda. Bom, então eu quero agradecer a todo mundo que passou pela live, né? Quem está com a gente do início até o fim, quem passou. Obrigada por estarem aqui, ouvindo a história da tarde, compartilhar esse momento de escuta junto, assim, de reflexões tão importantes e que eu acho que, claro que a gente quer muito a luta em prol dos bebês, mas também em prol das mulheres, que a gente tenha menos julgamento, mais espaços de acolhida, mais espaços de ressignificação mesmo, né? Então eu quero agradecer a todas e a todos que passaram e quero agradecer em especial para você, Thay, por ter aceitado, né? Compartilhar uma história que, assim, é do seu universo particular, que é do
do momento de vocês de família e compartilhar e enriquecer tanto, assim, a nossa, enfim, a nossa noite, até o nosso saber sobre isso, né? Então, as pessoas estão batendo palma, falando que é incrível, né? Mandando beijos. Então, muito, muito obrigada. Eu também agradeço muito. É muito bom estar com você sempre, né? E aqui no virtual, é tão gostoso, parece que a gente está um pouco mais perto, né? Dá vontade de bater vários assuntos aí. Gosto muito também de falar disso, eu acho que é muito importante falar de não só, né, desmame, amamentação, mulheres, eu acho que é urgente a gente falar de quem cuida da vida, né, do início da vida. Obrigado. E tô aí, se precisar de novo, qualquer outra coisa, eu falo tudo de novo, tá bom? Não, a gente já acha outro reparto já, não tem problema. Então eu vou encerrar aqui, tá? E um beijo. Beijo. Um beijo pro Bruno e pro Francisco também. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau.